Oi, turma. Do livro Curas Espirituais, à luz da doutrina espírita, Maria Fátima Ramos, Rafael Papa, Sérgio Cherce Júnior, Dr. Duduig. Na Gênesis, capítulo 3, os milagres do Evangelho. Na dupla vista, a gente vai ter o exemplo da entrada de Jesus em Jerusalém. No item 5, ele fala o seguinte: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, junto da Montanha das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos e lhes disse: ide a essa aldeia que está diante de vós, e ali chegando encontrareis uma jumenta amarrada e seu jumentinho junto dela. Soltai-a e trazei-os a mim. Se alguém vos disser qualquer coisa, dizei-lhe que o Senhor tem necessidade deles, e logo os deixará levar. Ora, tudo isso se fez para que esta palavra do profeta se cumprisse. Dizei à filha de Sião, eis vosso rei que vem a vós, cheio de doçura, montado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho daquela que está sobre o jugo. Zacarias 9, versículo 9 e 10. Os discípulos se foram, Os discípulos se foram, e fizeram o que Jesus lhe ordenara. E tendo levado a jumenta e o jumentinho, os cobriram com as suas vestes e o fizeram montar. São Mateus, capítulo 21, versículo de 1 a 7. Pelo pouco que eu entendi aqui, gente, que eu entendi pouco mesmo, dupla vista seria o quê? A visão física e a visão espiritual. Jesus, ele, por ser um espírito puro, de alta grandeza, ele não tinha somente aquela visão física, dos olhos físicos. Então, ele sabia que em determinado local tinha a jumenta com o seu jumentinho, e ele pediu aos discípulos que fosse lá buscar essa jumenta para poder provar que existia uma visão espiritual por trás dessa visão física. Como que ele, de onde ele estava, sabia que tinha uma jumenta e um jumentinho em determinado local? Somente através de uma visão espiritual, ou seja, de um poder maior de visão. Dupla vista, creio eu que seja isso, você ter as duas visões, a física e a espiritual, né? Aí tem uma outra passagem, o beijo de Judas. Item 6, levantai-vos, vamos, aqueles que me devem trair está perto daqui. E não tinha ainda terminado essas palavras quando Judas, um dos 12, chegou, e com ele uma tropa de pessoas armadas de espadas e de paus, que foram enviadas pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. Ora, aquele que o trairia lhes dera um sinal para o reconhecer, lhes dizendo: aquele que o beijar, é a ele mesmo que procurais, apoderai-vos dele. Logo, pois, ele se aproximou de Jesus e lhe disse: mestre, eu vos saúdo, e o beijou. Jesus lhe respondeu: meu amigo, que viesses fazer aqui? Ao mesmo tempo, todos os outros avançaram, lançaram-se sobre Jesus e se apoderaram dele. São Mateus, capítulo 26, versículo 46 a 50. Nessa passagem, também, Jesus está querendo dizer, né, a respeito da dupla vista. Ele sabia, através da sua visão espiritual e não da sua visão física, que alguém o trairia. E esse alguém estava bem próximo dele. Seria alguém que o beijasse. E aí aconteceu ele pediu para que Judas, como que eu posso dizer? Concretizasse, né, aquilo que ele sabia que ia ter que acontecer, que era a traição de Judas. Ele sabia, porque ele tinha uma dupla vista, ele tinha uma outra visão que não fosse só a física, a visão espiritual, que aquele momento iria ocorrer. Então, mais uma prova da dupla vista seria essa passagem do beijo de Jesus, de Judas a Jesus. Uma outra passagem da dupla vista, o item 7. Um dia em que Jesus estava na margem do lago,
de Genesaré, se achando oprimido pela multidão de povo que se comprimia para ouvir a palavra de Deus, ele viu 2 barcos parados na margem do lago, cujos pescadores desceram e lavavam as suas redes. Ele entrou, pois, num desses barcos, que era o de Simão, e lhe pediu para se afastar um pouco da terra, e estando sentado ensinava o povo de cima do barco. Quando cessou de falar, disse a Simão: avançai em plena água e lançai as vossas redes para pescar. Simão lhe respondeu: mestre, trabalhamos toda a noite sem nada pegar, mas apesar disso, sobre a vossa palavra eu lançarei a rede. E tendo, pois, lançado, pegaram tão grande quantidade de peixes que a sua rede se rompeu. E eles fizeram sinal aos seus companheiros que estavam do outro lado, do outro barco, para que os viessem ajudar. Eles vieram e encheram de tal modo os seus barcos que pouco faltou para que não afundassem. São Lucas, capítulo 5, versículo de 1 a 7. Então, nessa passagem, também teve a dupla vista, né? Jesus não era pescador, ele não era um trabalhador que vivia de pesca, ele não entendia bem daquele assunto ali. Então, como é que ele sabia que entrando no barco e viriam os peixes? Como é que ele sabia que ia ter abundância de recursos naquele momento? Se ele sabia, é porque ele não estava vendo isso com os olhos físicos, ele estava vendo isso com os olhos espirituais. Então, isso é a dupla vista. Né? Mais uma prova que existe esse olhar espiritual e não só o olhar material. Mas isso são para espíritos mais elevados também, né? Não pense que é qualquer patrícia da vida que vai conseguir ver essas coisas, não. Isso à medida que o espírito vai evoluindo, ele vai tendo uma compreensão e uma visão espiritual maior. Aí tem uma outra passagem, a vocação de Pedro, André, Tiago, João e Mateus. No item 8, também sobre dupla vista, mais um exemplo. Ora, Jesus, andando à beira do mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam as suas redes ao mar, porque eram pescadores. E ele lhe disse: segue-me e eu vos farei pescadores de homens. Logo eles deixaram as suas redes e o seguiram. Dali, avançando, ele viu 2 outros irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco com Zebedeu, seu pai, e que remendavam as suas redes, e os chamou. Ao mesmo tempo, eles deixaram suas redes e seu pai o seguiram. São Mateus, capítulo 4, versículo 18 a 22. Jesus, saindo dali, ao passar, viu um homem sentado numa mesa de impostos, chamado Mateus, ao qual disse: segue-me. E logo ele se levantou e o seguiu. São Mateus, capítulo 4, versículo 9. Esses fatos nada têm de surpreendente quando se conhece o poder da dupla vista e a causa muito natural desta faculdade. Jesus a possuía em grau supremo e se pode dizer que ela era o seu estado normal, o que atesta grande número de atos de sua vida e que se explicam hoje pelos fenômenos magnéticos e pelo espiritismo. A pesca qualificada de maravilhosa se explica igualmente pela dupla vista. Jesus não produziu espontaneamente peixes ali onde eles estavam, não exigiram. Ele viu como o teoria podido ver um lúcido desperto, pela visão da alma, o lugar onde se encontravam e pôde dizer com segurança aos pescadores que ali lançassem as suas redes. A penetração do pensamento e, por conseguinte, certas previsões são a consequência da visão espiritual. Quando Jesus chama a si Pedro, André, Tiago, João e Mateus, seria necessário que conhecesse as suas disposições íntimas para saber o que seguiram e o que eram capazes de cumprir durante a missão a qual deveriam encarregar. Seria necessário que eles mesmos tivessem a intuição dessa missão para se abandonarem a ele. Ocorreu mesmo no dia da ceia, quando anunciou que um dos 12 o trairia e o designou, dizendo que seria aquele que se pusesse a mão no prato, e quando disse que Pedro o renegaria. Em muitos lugares do Evangelho disse: mas Jesus, conhecendo o seu pensamento, lhes disse: ora,
Como poderia conhecer o seu pensamento se isso não for, no mesmo tempo, pela irradiação fluídica que lhe levava esse pensamento, e a visão espiritual lhe permitia ler no fórum interior dos indivíduos? Então, frequentemente, quando se crê um pensamento profundamente oculto das dobras da alma, não se desconfia de que se carrega em si um espelho que o reflete, um revelador na sua própria irradiação fluídica que dele está impregnada. Vendo-se o mecanismo, no mundo invisível que nos cerca, as ramificações desses fios condutores de pensamento que religam todos os seres inteligentes corpóreos e incorpóreos, os eflúvios fluídicos carregados com as marcas do mundo moral, e que, como correntes aéreas, atravessam o espaço, ficar-se-ia menos surpreso com certos efeitos que a ignorância atribuiu ao acaso. Capítulo 14, número 15, 22 e seguintes. Olha, gente, no finalzinho ele explica como é que acontece essa dupla vista, né? Então, são correntes fluídicas, aquele magnetismo que a gente já vem estudando nos outros capítulos, né? Que são aquelas energias densas, condensadas ou mais sutis, né? Que a pessoa percebe através do que o outro está emanando as suas intenções, o que ele está pensando. Não é uma forma de adivinhador de pensamentos. Não é ao acaso, não é algo que você chutou e acertou. Não. Quando você tem um preparo, quando você tem um grau de evolução maior do seu espírito, você passa a ter uma visão maior de tudo que ocorre em volta, né? Já aconteceu assim de pessoas, certamente na vida de vocês, que elas olham para você, você não precisa falar nada. Elas olham para você e falam, e hoje você não tá bem. E não é porque você tá sorrindo, você tá brincando, mas a pessoa olha para você e fala, e hoje eu acho que você não tá bem. Por quê? Porque o seu magnetismo, a sua energia, por mais que você tenta, né, mascarar, mostrar que você tá bem, mas no fundo, a sua energia mostra que você não tá. E a pessoa capta aquela energia. Ela fala assim, olha, pelo que eu conheço de você, você não tá bem. Quando você tem uma intimidade, né, com a pessoa, isso é fácil de notar. Mas já aconteceu comigo, e acredito que com vocês também, alguém desconhecido chegar perto, colocar a mão no ombro e falar assim, vai ficar tudo bem. E você sorrindo, né, disfarçando, e a pessoa que nunca te viu, coloca a mão no teu ombro e fala, vai ficar tudo bem. Ou seja, ela captou a tua energia naquele momento, mostrando que você não estava bem. É a dupla vista, né? Não é um ser que está adivinhando sobre você, mas é um ser que tem uma visão mais ampla, espiritual, e ele pega aquele magnetismo, né, aquelas correntes elétricas que são produzidas através do nosso espírito, que passa pelo nosso perispírito e que atinge o espírito do outro, chega no outro, dá um choquinho. Aí a pessoa fala, nossa, aquela pessoa está precisando de uma palavra, aquela pessoa está precisando de um abraço, aquela pessoa está precisando de algo. Não é uma questão de adivinhar, mas choca. As energias, elas chocam umas às outras, né? Tanto as boas como as ruins, boas e ruins. Esses encontros energéticos, alguém que tem uma visão maior, que tem essa chamada dupla vista, ela vai perceber exatamente o que está acontecendo com você. Talvez não saiba profundo, né? A causa, o ocorrido, a situação, mas sabe que ali tem alguma coisa boa ou não. A dupla vista é isso. Quem vai ter muito essa questão da dupla vista são os médiuns sensitivos, são os médiuns, inclusive, videntes, né? Não videntes, às vezes vira símbolo de sinônimo, né? De descoberta do futuro. Vidente, eu vou adivinhar o seu futuro. Não, vidente é o que vê, vem da palavra ver, né? De visão. Então, ver com o espírito, não ver só com os olhos físicos. E Jesus, lógico, por ser um espírito de alta grandeza, é lógico que tudo que tinha em volta ele via, ele tinha uma compreensão muito grande de tudo e todos em sua volta.
Jesus não foi tapeado, ele não foi colocado aqui no planeta do tipo assim, ó, você vai lá e vamos ver o que acontece. Não, ele veio sabendo exatamente tudo o que ele passaria. Não é determinismo, não é fatalismo, mas ele sabia que a missão dele aqui não ia ser fácil. Que ele ia estar entre homens que iam querer matar, que iam querer acabar com ele, que iam querer, né, destruir a moral, que ele veio para mostrar. Gente, isso existe, isso é bom, façam isso, isso e isso, ou não façam isso e isso. Ele não deu receita, mas ele falava aos homens do tipo, pensa, se você fizer isso, o que vai dar? Se você fizer isso, o que vai dar? Pensa nas consequências dos seus atos. Tudo que você fizer vai ter uma consequência. Então faça coisas boas, que coisas boas virão. Faça coisas ruins e você vai ter o peso dessas coisas ruins na sua vida. O amor, a caridade, fazer o bem ainda é o melhor caminho. Então Jesus, ele sabia que ele ia ter que pregar tudo isso e ia ter que aguentar a indiferença, ele ia ter que aguentar a traição, a humilhação, porque aquele povo naquele momento era um povo ainda muito selvagem, ainda era um povo muito atrasado, moralmente eram espíritos muito duros. E se Jesus aparecesse hoje? Se ele falasse hoje entre os homens que ele é o rei, que esse mundo é um entre tantos outros que existem, muitos ainda chamariam Jesus de louco, muitos ainda pregariam ele na cruz novamente. Mas esse cara é doido, tem nada a ver, tudo que ele está falando aí não acontece. É um fanático, é um cara que vive no mundo da lua. Até hoje, em 2025, nós pregaríamos Jesus novamente na cruz, eu não tenho dúvida nenhuma. Se ele aparecesse hoje, a gente ainda duvidaria dele. E olha que a gente estuda, a gente procura entender o que Jesus fez, mas se hoje ele aparecesse, a gente ainda não acreditaria nele. E ele tem essas passagens, né, que são passagens provando o que acontece do lado espiritual, né, de um espírito mesmo que encarnado. E ainda tem pessoas que falam assim que nada Você chega numa pessoa, fala pra ela, tô sentindo que você não tá bem, né? Você quer conversar? A pessoa vira pra você numa arrogância danada e fala assim, você é mãe de Ná agora? Não, não tenho nada, é coisa da sua cabeça. E no fundo ela tem. Mas você sentiu, você tem essa dupla vista. E aí você se retrai, você fala, eu acho que realmente, né, não tem nada, eu acho que eu tô vendo demais. Então a gente fica nessa oscilação de acreditar ou não, porque às vezes as pessoas colocam em xeque até aquilo que nós acreditamos. Às vezes a gente tem um pouquinho dessa dupla vista, mas é inibida pela falta de crença daqueles que estão próximos de nós, que acabam, como que eu falo, podando, limitando essa visão que nós podemos ampliar. Todos nós temos capacidade de ampliar. Jesus dizia que nós somos capazes de fazer tudo o que ele fez e muito mais. A dupla vista seria uma. Qual espírito não pode ampliar a sua visão? Todos nós somos espíritos, todos nós estamos, que estamos encarnados ou desencarnados, podemos ter uma visão maior. Basta ter conhecimento, basta saber lidar com essa visão. À medida que a gente tem uma dupla vista, detalhe, tem que estudar para disciplinar, porque tanto podemos ver coisas boas, como podemos ver coisas ruins também. Então, a questão da dupla vista dentro do espiritismo, se alguém vier questionar a gente, né, falar assim, vocês ficam acreditando que vocês veem e tal. Opa, aconteceu lá no Evangelho, aconteceu com Jesus. E como ele mesmo disse que nós somos capazes de passar por tudo que ele fez e muito mais, então não é de se duvidar daquelas pessoas que têm algumas sensações maiores, que têm algumas visões maiores, né? Uma mãe, quando vira para o filho e fala assim, olha, cuidado que hoje eu estou sentindo assim que, né, lá no teu serviço pode ser que tenha alguma coisa lá meio atrapalhada. Vai com Deus, vai orando, vai pensando muito em Jesus, porque hoje tem alguma coisinha assim que tá apertando meu peito. É a tal da dupla vista. A mãe já sentiu que lá tem algo preparado para o filho dela. Nunca duvide de um conselho de uma mãe.
porque tá aí, mãe tem uma dupla vista maravilhosa. Ela vive tão apegada em Deus, em Jesus, para proteger o seu filho, que ela recebe essas orientações. Não é tentar ser adivinha, é real. Então, às vezes, a esposa fala para o marido, né? Olha, hoje, na hora que você estiver no teu serviço, fica mais vigilante, fica mais atento às coisas que você está fazendo. Ou seja, ela sentiu que ali, lá no serviço do cara, tem alguma coisa de errado. Né? Então, nós temos isso. Só que nós ainda não sabemos compreender essas duplas vistas que nós temos, né? Porque falta estudo, falta amadurecer o espírito, falta doutrinar esse espírito. Mas à medida que a gente vai estudando, disciplinando o nosso espírito, nós vamos compreendendo melhor essas situações que ocorrem, que às vezes passam até desapercebido. Você fala assim, é coisa que deve ser coisa da minha cabeça, né? Às vezes a gente nem faz uma oração em vista daquele sentimento, seja bom, seja ruim, aquela visão que nós tivemos, assim, a gente não leva muito a sério. Porque no dia a dia, aquela correria do trabalho, casa, filho, amigo, social, religiosidade, naquela correria do nosso dia a dia, a gente deixa passar muitas coisas, pela falta da própria vigilância. Então, vamos ficar atentos que essas dupla vista, ela pode ocorrer com qualquer um, independente se está frequentando uma doutrina espírita ou qualquer religiosidade, se é uma pessoa que cultua ou não uma religião, isso está no espírito, isso não está na carne, isso não está no aprender, mas nós precisamos doutrinar, nós precisamos disciplinar, porque senão a gente começa a ver tudo, saber tudo, e tem muitos médiuns por aí ficando doido com isso, né? Ficando desequilibrados. Então, é necessário estudo.